Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Jaque e a nossa aula de hoje é de matemática número 29. E aí, você lembra a nossa última aula? Você lembra aquilo que nós estávamos estudando? Vamos ver, vou dar uma dica. Tem a ver com essas formas aqui. E aí, sobre o que é? Muito bem, as formas, as figuras geométricas planas. Mas na última aula, no finalzinho dela, a prof falou o quê? Que elas estão por todos os lugares, principalmente elas estão no nosso objeto. Mas nós consideramos essas formas planas aqui porque ela tem o que apenas? O comprimento e a altura. Ela não tem profundidade, certo? Ela é apenas uma figura. Então, essa é a ideia. Muito bem. Então, olha só. A prof colocou aqui, então, vamos aos nossos combinados antes, né? A prof já está toda empolgada para a gente fazer a nossa aula. Então, presta atenção. Para os nossos combinados, é o de sempre, que você já está, ó, muito esperto, que eu tenho certeza de que você já está fazendo, certo? Que é estar num lugar tranquilo, tirar mesmo esse tempo para você estudar, para você fazer as suas atividades. Combinado então? Depois você vai precisar do caderno, do lápis de escrever, da borracha, do lápis de cor. E agora é só quando a prof pedir, você responde. E quando a prof pedir para você parar, você pare o vídeo. E se der aquela cansadinha, dá uma espreguiçada, pare o vídeo, dá uma relaxada, toma um copinho de água e volte. É muito importante que você esteja concentrado. Então, tá bom, então vamos lá. Para começo de conversa, nós vamos relembrar essas figuras. Quais são elas? Então, vamos ver? Qual é o círculo? Então, olhe para essa imagem e diga, qual é o círculo? Muito bem, é esse daqui. E agora, qual é o quadrado? Sim, é esse aqui, acertou? Ótimo! E qual é o triângulo? Sim, é esse daqui. E qual é o retângulo? Muito bem, é esse daqui. Fácil? Você acertou todos eles? Legal, é porque você já está muito esperto, muito sabido. Muito bem. Agora, quero ver se você sabe que nós podemos encontrar ele por todos os lugares, certo? Nós aqui na nossa mesa já tem alguns objetos que já vão lembrar algumas dessas formas, não é verdade? E você, aí na sua casa, você consegue ver alguma forma geométrica? Muito bem. Sim, né? Porque por todo lugar, né? Onde a prof olha aqui, eu estou vendo uma forma geométrica, né? E eu acredito que na sua casa você também deve estar vendo. Então, vamos lá. Muitos objetos, eles têm a forma que lembram alguma figura geométrica, como a prof já disse. E a gente só precisa olhar, por exemplo, essa embalagem daqui, ela não é uma figura geométrica. Por quê? Porque ela tem volume, ó. Ela tem comprimento? Tem, né? Ela tem largura? Tem, mas ela tem profundidade. Então, ela não pode ser uma figura geométrica. Mas o desenho, por exemplo, da tampa dela, se você olhar assim, ó, só o desenho, você vai ver o quê? Um círculo. Então, é isso que a gente está dizendo, que as formas a gente vai lembrar do que? Das formas geométricas. Mas que, na verdade, esse dali nada mais é do que um cilindro. Ele é um sólido geométrico. Eita, sólido geométrico. Isso é para a próxima aula. Então, vamos lá. Então, o círculo. Onde nós podemos encontrar esse círculo? Olha aí no seu redor, onde você pode encontrar? Olha só, a prof consegue lembrar ele olhando para a lâmpada. Sim, aqui ó, na minha tampa dessa lata.
aqui, ó, na boca do copinho, né, do vasinho que a prof usa para colocar o porta-lápis. Agora, será que nesses corações que a prof tem desenhado aqui, será que eu consigo ver um círculo? Não, eles até são o quê? De forma redonda, eles são ondulados, né? A gente já viu as linhas, nós vimos ele aqui, mas ele não é um círculo. Então, já vamos apagar ele para a gente não confundir, certo? Muito bem, então vamos lá. Agora, onde eu encontrei? Nos planetas. Sim, se eu apenas olhar o desenho, porque o planeta, ele é uma esfera, ele vai lembrar uma bola, não é verdade? Né, se você for olhar as imagens e tudo mais. Mas quando eu desenho ele, eu vou desenhar o quê? Em forma de círculo. Vamos lembrar aqui que a gente está falando de como eu vejo do que ele lembra, porque todas essas imagens aqui, ela vai ter espessura, então ela não é uma figura geométrica, mas no desenho eu vou lembrar dessas formas geométricas, certo? Então essa é a diferença. O real tem o quê? A forma, olha, tem profundidade, ele é diferente. Olha aqui o cubo que a prof trouxe. Olha, ele tem profundidade, ele tem altura, então ele tem volume, então ele não é uma figura. Então vamos diferenciar isso, certo? Muito bem. Então agora aqui, a bola, eu posso lembrar a bola como um círculo? Sim, quando você vai desenhar a figura de uma bola, você não faz a primeira coisa um círculo? Faz. Ou aqui, ó, a pizza, ela toda. Ela vai lembrar a forma de um círculo. Um anel, ele vai lembrar a forma de um círculo, o desenho dele, certo? Muito bem. E agora, na sua casa, onde você encontra um círculo? Legal, a tampa do lixeiro, o prato, isso aí. E o quadrado? Onde nós podemos encontrar o quadrado? Olha aí na sua casa. Ah, muito bem. Vamos ver se você encontrou algum que a prof trouxe aqui essa figura? Então, olha só. Eu encontro o quadrado, pode ser no desenho de uma janela. Lembrando que as janelas podem ter diferentes formatos. E um desses formatos é o quadrado. Numa caixa de presente, num cubo nas peças de montar, em um dos lados do dado, né? Notem, lembrando sempre que isso daqui, ó, são cubos que a gente vai ver futuramente nos sólidos geométricos, mas que o lado dele, o desenho que eu estou vendo, é o quê? Um quadrado. Muito bem. E aí, na sua casa, onde tem essa forma? Muito bem. Né? A prof tem no relógio, aqui olhando, a prof tem de um lado desse brinquedo aqui, ó, que ele é um quadrado. Muito bem. Agora, e um retângulo? Onde você encontra um retângulo? Vamos ver? Olha só, no formato de um prédio, na carroceria de um caminhão, em uma peça de dominó, na tela da televisão e olhando aqui para a prof, no cenário da prof, onde você encontra um retângulo? Você já achou? Sim, ó, tem a tela da televisão, tem o próprio quadro da prof, que é em forma de retângulo, a mesa da prof lembra um retângulo, apesar das pontas serem arredondadas, mas a ideia lembra de um retângulo. Aqui, ó, se eu desenhasse apenas um lado do apagador da prof, muito bem. E na sua casa? Onde tem um retângulo na sua casa? Você achou? Olhe por aí. Muito bem. Então, agora, um triângulo. Triângulo é um pouco mais difícil da gente encontrar por aí. Mas vamos ver onde a gente pode ter? Na casquinha, se eu desenhar a casquinha de um sorvete.
Se eu desenhar e ver o formato de uma barraca, ou então até nas bandeirinhas. E aí, na sua casa tem alguma coisa? Será que aquele pedaço de pizza que você comeu, será que ele era em forma de um triângulo? Sim, pode ser, não é? Tem alguns chocolates que eles vêm em forma de triângulo também. Muito bem. E agora, achou alguma coisa na sua casa? Pense aí. Hoje tem aqueles pratos também de triângulo para lembrar de comer pizza, não é verdade? Temos também. Muito bem. Então agora, vamos para os nossos desafios. Olhando essa imagem aqui, quantos círculos você encontra nela? Olha ali o desenho. Quais imagens vão lembrar o desenho desses círculos? Vamos ver? Então, nós temos 1, 2, 3 e 4. Ótimo! Foi essas imagens que você descobriu? Que você olhou e viu? Muito bem! E agora, olha esse foguete. Quantos quadrados nós encontramos nesse foguete? Conte aí! Muito bem, nós encontramos 1, 2, 3 e 4. Só que nessa imagem, nós não temos só quadrados, não. Nós temos o quê? Triângulos também. E aí, quantos triângulos tem? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notem que aqui embaixo, onde está saindo fogo, né, do foguete para ele dar a explosão, ele lembra um triângulo, não é verdade? Também, mas nós não vamos considerar porque ele não lembra um triângulo perfeito, né? Ele tá só a ideia. Muito bem. Agora sim chegou a vez do triângulo. Nesse barco, quantos triângulos nós conseguimos encontrar? Muito bem, nós conseguimos encontrar 2. Aqui um e aqui o outro, 2 triângulos. Muito bem. E agora, olha só esse trem. Quantos retângulos eu encontro nesse trem? Muito bem. 1, 2, 3. Mas tem outra figura geométrica que, olhando nele, eu consigo encontrar também. Você sabe qual é? Se você disse que é o círculo, sim. Quantos círculos eu consigo ver nessa imagem? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contando com os 2 olhos do menino e uma parte do pé. Então, viram que em alguns desenhos eu vou encontrar diferentes formas geométricas e que todas elas fazem parte desses desenhos. A prof estava falando que as formas geométricas, as figuras planas, elas são apenas os desenhos e que quando eu vou encontrar, por aí essas imagens, o que acontece? O que eu tenho que fazer? Imaginar o que lembrou. Então vamos ver. Para isso, a prof vai fazer aqui o que provavelmente você vai fazer de atividade. Então, se eu pegar aqui, a prof disse que essa lata lembra o círculo. Então, se eu pegar ela aqui, colocar em uma folha de papel, no meu caso no quadro, e desenhar a tampa, que forma geométrica ela vai formar? Um círculo, né? Então, é isso que a prof está dizendo, Isso daqui, ela lembra um cilindro. Por quê? Porque é o formato dela. Mas isso daqui é o quê? A figura geométrica plana. Agora, se eu tenho o meu cubo mágico, e aí, você sabe montar um cubo mágico? Olha só, eu tenho aqui as figuras dos quadrados, mas se eu desenhar ele aqui, o que ele vai formar? Um quadrado. Muito bem, ele vai formar
um quadrado. E se eu pegar essa tampa aqui, que forma geométrica ela vai formar? Se eu vou desenhar ela aqui, um retângulo. Muito bem, olha só. Então, agora ele ficou desenhado o meu retângulo. Eu tirei do que era um sólido geométrico uma parte, né, para fazer a minha figura geométrica, certo? Então, é isso que a gente está vendo, que as formas estão por todos os lugares. Combinado, então? Então, agora você vai fazer a sua atividade no capricho. Se você não entendeu alguma coisa, volte no vídeo, assista de novo ou assista só aquele trechinho que você precisa relembrar. Combinado? Então tá bom. Boa atividade e até a próxima aula!